Canal Ecoando Virtudes Bíblicas. Você já viu uma divisão entre irmãos na fé? Já sentiu que até os mais piedosos podem se desentender? Hoje no canal Ecoando Virtudes Bíblicas, vamos mergulhar na história de Sintique e Evódia, duas mulheres valentes, atuantes na igreja primitiva, mas que precisaram de um chamado à unidade, vindo do apóstolo Paulo. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal Ecoando Virtudes Bíblicas, onde cada narrativa bíblica ecoa fé, transformação e virtude. Introdução: duas mulheres, um só corpo em uma carta cheia de alegria e gratidão. O apóstolo Paulo faz um apelo público e direto. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Pouco se sabe sobre essas mulheres, mas o que se entende é suficiente para ecoar até os nossos dias. Ambas eram líderes influentes na igreja de Filipos, mulheres de fé que haviam lutado ao lado de Paulo na expansão do evangelho. Ainda assim, algo as dividiu. Essa breve menção carrega um alerta e uma esperança. Mesmo os mais maduros na fé podem discordar, mas também podem se reconciliar. A Bíblia não silencia sobre conflitos internos na igreja. Ela os trata com verdade, graça e orientação prática. A maturidade cristã é revelada quando escolhemos o amor e a unidade acima de nossas vontades pessoais. A cidade de Filipos era uma colônia romana na Macedônia, com forte influência helenista, estrutura militar e orgulho cívico. Era também a primeira cidade da Europa onde o evangelho foi pregado com sucesso, graças à fidelidade de Paulo, Silas e crentes como Lídia. Sua desunião ameaçava a harmonia da igreja, e Paulo sabia que a reconciliação delas seria um testemunho poderoso do amor de Cristo. Evódia e Sintique são símbolos vivos de que o trabalho no reino exige não apenas zelo e coragem, mas também humildade, perdão e submissão ao Senhor da paz. Antes de explorarmos os capítulos da vida dessas duas mulheres, vamos olhar para o contexto histórico e cultural que as cercava. Lá, mulheres como Sintique e Evódia estavam entre os pilares da igreja, ajudando a manter a unidade e o crescimento espiritual da comunidade em meio a uma cultura predominantemente pagã. Embora as escrituras não detalhem muito sobre suas vidas, o pouco que sabemos revela que elas desempenhavam papéis importantes na disseminação do evangelho na cidade de Filipos. Contexto histórico e cultural. A carta aos Filipenses foi escrita por Paulo quando ele estava preso em Roma. Por volta do ano 61 d. Código. Esse compromisso gerou frutos na vida da igreja de Filipos e serviu de inspiração para todos os crentes da época, mostrando que a verdadeira fé se manifesta em obras e dedicação, mesmo diante das adversidades. A história de Sintique e Evódia é um convite para refletirmos sobre a importância da unidade e do perdão dentro da igreja. O termo lutaram sugere um compromisso firme e ativo, um verdadeiro ministério de fé e coragem. Elas foram exemplos de perseverança e fé, companheiras de ministério que marcaram a história da igreja primitiva, com sua coragem e amor por Cristo. Isso revela duas realidades importantes. O problema era visível e estava impactando a comunhão da comunidade cristã de Filipos. Elas representavam a força feminina, que mesmo em um contexto cultural que limitava a participação das mulheres, se destacava como líderes e apoiadoras do evangelho. Naquela época, as mulheres desempenhavam papéis significativos nas igrejas. Elas podem ter sido mentoras, intercessoras e companheiras na obra missionária de Paulo, demonstrando que o reino de Deus é feito por todos, sem distinção de gênero. O silêncio da Bíblia quanto à causa do conflito é, na verdade, uma lição. Não importa tanto o motivo do atrito, mas como ele é tratado à luz de Cristo. A raiz pode ter sido uma diferença teológica, uma liderança dividida, ou até algo pessoal. Mas o foco da palavra é na reconciliação, não na acusação. Lídia, por exemplo, era uma comerciante influente e hospedeira da igreja. É nesse ambiente que Evódia e Sintique surgem, líderes respeitadas, colaboradoras de Paulo, missionárias na causa do evangelho. Por isso, o apelo de Paulo às duas não revela apenas um problema pessoal, mas uma urgência pastoral. Companheiras na fé, a vida e o ministério de Sintique e Evódia. Sintique e Evódia são duas mulheres mencionadas pelo apóstolo Paulo em sua carta aos Filipenses, como colaboradoras fiéis no ministério da igreja primitiva. A igreja de Filipos era uma das primeiras comunidades cristãs da Europa,
fundada por Paulo em sua segunda viagem missionária. Estas mulheres não eram apenas membros passivas. O apóstolo Paulo menciona que elas lutaram comigo no Evangelho, indicando que enfrentaram desafios e resistências junto com ele, provavelmente em meio a perseguições e dificuldades. Além disso, Sintique e Evódia são exemplos do papel significativo das mulheres na igreja primitiva, muitas vezes esquecidas ou pouco mencionadas, mas essenciais para a missão de Deus. O seu ministério provavelmente envolvia hospitalidade, ensino, encorajamento e serviço, atividades fundamentais para o fortalecimento da comunidade cristã. A fidelidade delas não era apenas para com Paulo, mas para com o Senhor Jesus, no entanto. Mesmo mulheres tão dedicadas enfrentaram desafios, incluindo desentendimentos e conflitos, que ao invés de destruí-las, serviram para ensinar e fortalecer o corpo de Cristo. Assim, a trajetória dessas duas mulheres nos lembra que o caminho cristão é feito de lutas, vitórias, desafios e, acima de tudo, comunhão. O conflito, quando a diferença se torna barreira, não sabemos exatamente o que dividiu Evódia e Sintique, mas sabemos que foi sério bastante para Paulo tratar do assunto publicamente em uma carta dirigida a toda a igreja. Essas duas mulheres haviam caminhado juntas, lutado pelo Evangelho, servido ao lado de Paulo, e agora estavam em desacordo. Em toda a carta aos Filipenses, Paulo fala sobre unidade, humildade e alegria no Senhor. Ele exorta os crentes a considerarem os outros superiores a si mesmos, a buscarem o mesmo sentimento que houve em Cristo. A história de Evódia e Sintique nos mostra que isso não é novo, mas também nos ensina que há solução quando nos rendemos ao Senhor. Muitas divisões poderiam ser evitadas se houvesse humildade para dialogar com maturidade e com apoio espiritual. Isso não significa que elas deviam pensar exatamente igual em tudo, mas que deviam se alinhar na mente de Cristo, naquilo que é essencial: amor, perdão, unidade e propósito. Essa frase resume o desejo de Deus para sua igreja: unidade baseada em Cristo, e não em preferências pessoais, temperamentos ou métodos humanos. Esse sentimento é o da humildade que renuncia ao direito de estar certo, do amor que se sacrifica, da obediência que busca a paz. Tinham lutado ao lado de Paulo, sofrido pelo reino, servido com paixão. Paulo não cancela sua história de contribuição. Pelo contrário, ele reconhece o quanto elas foram importantes. O mundo não se impressiona com nossos cultos ou projetos. A própria carta aos Filipenses foi preservada e distribuída entre as igrejas. Evódia e Sintique tinham essa oportunidade diante de si, serem, quando colocamos Cristo no centro, e isso é uma das maiores expressões de maturidade na fé. Quando crentes se reconciliam, o perdão não é apenas um ato pessoal, ele reverbera em toda a comunidade. Quando nos concentramos no propósito de Deus, muitas das nossas disputas perdem força, e a reconciliação se torna possível. O Evangelho não é só uma mensagem a ser pregada, é uma vida a ser vivida, especialmente nos relacionamentos. Essas instruções ganham ainda mais peso quando, no capítulo 4, ele menciona os nomes de Sintique e Evódia, duas mulheres que aparentemente haviam perdido essa perspectiva. A reconciliação não é uma responsabilidade apenas de quem se desentendeu, mas também dos que estão ao redor, como instrumentos de paz. A igreja deve ser um ambiente de apoio e restauração, não de julgamento. Quando há divergências entre cristãos, o caminho para a reconciliação é voltar à cruz, onde todos somos nivelados, pecadores, perdoados pela graça. O corpo de Cristo é afetado por qualquer divisão interna. É por isso que Paulo intervém com tanto zelo. Não se trata de controle, mas de amor pela igreja e pelo testemunho do Evangelho. O apóstolo também pede ajuda a um leal companheiro, possivelmente Epafrodito, ou outro líder da igreja, para mediar essa reconciliação. Quantas vezes, nos dias de hoje, conflitos semelhantes surgem em ministérios locais? O que estava em jogo não era apenas a relação entre duas mulheres, mas a saúde de toda a igreja. Evódia e Sintique representam todos nós em algum momento da caminhada cristã, atuantes, usados por Deus, mas sujeitos a tropeços relacionais. O chamado à unidade. Sentir o mesmo no Senhor. Sentir o mesmo no Senhor não é pensar igual em tudo, nem concordar em cada detalhe. Paulo já havia ensinado aos Filipenses: tenham entre vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sintique e Evódia precisavam lembrar do que as unia: o Evangelho. Evódia e Sintique são exemplos de líderes que, mesmo com falhas humanas, não perderam seu valor diante de Deus.
A restauração entre Evódia e Sintique não é registrada em detalhes nas Escrituras. Evódia e Sintique poderiam ter insistido em seus pontos de vista. Esse tipo de reconciliação exige coragem. É mais fácil evitar, falar por trás, se isolar ou simplesmente ignorar. As Escrituras nos mostram que Deus não chama pessoas perfeitas, mas corações disponíveis. Evódia e Sintique talvez tenham chorado, se confessado, se abraçado. Talvez tenham orado juntas novamente. O que importa é que, se o amor venceu o orgulho, então a glória de Deus brilhou no meio da igreja. Hoje, há muitas Evódias e Sintiques na igreja. Líderes, obreiras, irmãs de fé, que caminharam juntas, mas que se distanciaram por falhas humanas. O mesmo Senhor que uniu essas mulheres no passado, deseja unir corações hoje se permitirmos que Ele seja o centro. A história delas nos ensina que nunca é tarde para restaurar o que foi quebrado. A própria carta aos Filipenses foi preservada e distribuída entre as igrejas, o que sugere que a comunidade não escondeu o conflito, mas também não ignorou a cura. A história dessas duas mulheres nos mostra que reconciliação é possível quando o amor vence o orgulho. Mas a restauração que agrada a Deus é aquela que vem de um coração quebrantado, disposto a reconstruir pontes, mesmo que as feridas ainda estejam sensíveis. O amor de Cristo não apenas nos salva, Ele nos ensina a amar como fomos amados. Quando isso acontece, Deus é glorificado, o inimigo é envergonhado e a comunhão é fortalecida. Evódia e Sintique talvez tenham chorado, se confessado, se abraçado. Isso nos ensina que para Deus, as relações interpessoais importam tanto quanto a doutrina. Não adianta falar do amor de Cristo e não demonstrá-lo na prática. Evódia e Sintique aparecem como vozes presentes, liderando, evangelizando, discipulando e marcando a história da fé cristã em Filipos. O fato de a carta de Paulo ser lida em público, mencionando-as com esperança, indica que houve arrependimento e reconciliação. Muitas vezes achamos que falhar desqualifica alguém para continuar servindo. Mas Evódia e Sintique nos mostram o contrário. Elas erraram, mas foram exortadas, reagiram com maturidade e continuaram relevantes na obra do Senhor. Elas escolheram o caminho da obediência, e esse passo gerou impacto duradouro. Hoje, lembramos-nos de seus nomes não como símbolo de escândalo, mas como exemplo de restauração. Quando duas líderes se reconciliam, toda a comunidade se fortalece. E isso é parte do que as igrejas de hoje precisam resgatar. Mulheres que compreendem o valor da paz e se levantam como exemplos vivos de perdão e união. Elas nos lembram que toda ferida restaurada pode se tornar uma ponte de cura para outros. Talvez tenham orado juntas novamente. O que importa é que, se o amor venceu o orgulho, então a glória de Deus brilhou no meio da igreja. Celebramos um Deus que restaura relacionamentos, valoriza a comunhão e usa pessoas comuns para construir algo eterno. O legado de Evódia e Sintique não está no que dividiram, mas no que edificaram ao se unirem novamente em Cristo. Afinal, Paulo as menciona pelo nome, as reconhece como mulheres que lutaram pelo Evangelho e apela ao coração delas com respeito. Isso mostra que mesmo após o conflito, elas continuavam valiosas para o reino. O mesmo Senhor que uniu essas mulheres no passado deseja unir corações hoje, se permitirmos que Ele seja o centro. Evódia e Sintique nos desafiam a refletir. Há alguém com quem preciso me reconciliar? Existe alguma área onde o orgulho precisa dar lugar ao amor? Elas se tornaram, ao longo da história, símbolos do poder transformador da reconciliação cristã. Embora seu conflito tenha sido exposto, o verdadeiro legado que deixaram não foi a divisão, mas sim a resposta humilde ao chamado de unidade no Senhor. Quando dois corações se afastam, o primeiro passo para a restauração é a disposição de reconhecer o erro, pedir perdão e abrir espaço para o agir de Deus. Não é fácil, mas é libertador. Quando colocamos Cristo no centro, as feridas podem se tornar testemunhos. Restauração que edifica, quando o amor vence o orgulho. A restauração entre Evódia e Sintique não é registrada em detalhes nas Escrituras, mas tudo indica que o apelo de Paulo não foi em vão. A presença do conflito não é sinal de fracasso espiritual, mas o orgulho é sempre o maior obstáculo à cura. Evódia e Sintique poderiam ter insistido em seus pontos de vista, exigido reconhecimento, mantido distância. Mas, se escolheram obedecer à exortação de Paulo, então abriram mão de si mesmas por algo maior, a paz do corpo de Cristo. O ambiente espiritual se purifica, a comunhão é renovada, o testemunho da igreja é elevado diante do mundo. O perdão não é apenas um ato pessoal,
ele reverbera em toda a comunidade. E isso é uma das maiores expressões de maturidade na fé. A restauração verdadeira não apenas cura os envolvidos, mas fortalece a igreja. Quando crentes se reconciliam, todo o corpo é edificado. Esse tipo de reconciliação exige coragem. É mais fácil evitar, falar por trás, se isolar ou simplesmente ignorar. As Escrituras nos mostram que Deus não chama pessoas perfeitas, mas corações disponíveis. Hoje, há muitas Evódias e Síntiques na igreja. Líderes, obreiras, irmãs de fé, que caminharam juntas, mas que se distanciaram por falhas humanas. Evódia e Sintique nos desafiam a refletir. Há alguém com quem preciso me reconciliar? Existe alguma área onde o orgulho precisa dar lugar ao amor, o legado da unidade? Quando mulheres inspiram a igreja, Evódia e Sintique foram mais do que colaboradoras do apóstolo Paulo. Paulo poderia ter ignorado o atrito entre elas, mas não o fez. A lembrança de Evódia e Sintique não é marcada por escândalo, mas, por exemplo, mulheres como elas abriram caminhos dentro da igreja primitiva. Elas quebraram barreiras culturais ao servirem ativamente, num tempo em que mulheres eram, em muitos contextos, silenciadas. E não há dúvida de que sua restauração deixou frutos. Esse é o tipo de legado que Deus valoriza. Não perfeição, mas disposição para crescer. A igreja de hoje precisa de mulheres como Evódia e Sintique fortes, atuantes, humanas, reconciliadas e reconciliadoras. Ao final dessa história, não celebramos apenas duas mulheres. Lições de vida cristã. A unidade é prioridade no corpo de Cristo. Evódia e Sintique nos lembram que mesmo em meio a conflitos, devemos buscar a reconciliação para manter a comunhão e o testemunho cristão. Líderes também são humanos e precisam de graça. Conflitos são naturais, mas o que importa é a disposição para restaurar, perdoar e crescer no amor. O amor verdadeiro exige humildade e perdão. O orgulho é o maior inimigo da paz. Quando escolhemos o amor, abrimos caminho para a restauração. A igreja é uma família. Como em qualquer família, divergências acontecem, mas o chamado é amar e servir uns aos outros em unidade. Buscar ajuda e apoio em momentos difíceis é sinal de sabedoria e amor. Deus usa pessoas imperfeitas para cumprir seus propósitos. A história de Evódia e Sintique mostra que nossas falhas não nos desqualificam. A obediência e o arrependimento. Sim, o papel da comunidade na reconciliação é fundamental. O exemplo dos líderes impacta toda a igreja. O testemunho de unidade ou divisão pode edificar ou ferir o corpo de Cristo. O Evangelho é poder de transformação. Ele nos chama a viver em amor, superar diferenças e ser instrumentos de paz. Deus nos chama a sermos instrumentos de paz, a escolher o amor em meio às diferenças e a sermos agentes de restauração. Conclusão e oração final. A história de Sintique e Evódia é um convite para todos nós refletirmos sobre nossas próprias relações dentro da igreja e da comunidade cristã. Que possamos aprender com o exemplo dessas mulheres que, mesmo com suas imperfeições, foram usadas poderosamente por Deus, quando permitiram que o Espírito Santo restaurasse seus corações e sua comunhão. Vamos orar juntos. Senhor Deus, agradecemos por tua palavra que nos ensina sobre amor, humildade e reconciliação. Se essa mensagem tocou seu coração, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, para que mais pessoas sejam edificadas. Pedimos que nos ajudes a sermos instrumentos de paz onde estivermos, a escolher o perdão e a buscar a unidade. Que o Espírito Santo nos conduza em todas as nossas relações, especialmente na igreja, para que sejamos testemunhas vivas do teu amor. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Muito obrigado por acompanhar até aqui essa reflexão sobre a história de Sintique e Evódia. E claro, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Ecoando Virtudes Bíblicas, para não perder nenhuma história que fortalece a sua fé e te aproxima de Deus. Que Deus abençoe você grandemente. Até o próximo vídeo. Se essa palavra falou com você, escreve aqui nos comentários. Envie para alguém que precisa agir com sabedoria hoje. Vamos fazer esse vídeo alcançar outras mulheres sábias como você. E se você gosta de conteúdos que fortalecem sua fé, se inscreva no canal Ecoando Virtudes Bíblicas, EVB. Aqui você vai encontrar palavras como essa, ministrações que curam a alma. Vamos criar mais vídeos como esse contando histórias lindas sobre as mulheres da Bíblia. Deixa seu like, comenta aqui embaixo e compartilha essa mensagem com quem precisa de uma direção de Deus.
Ecoando Virtudes Bíblicas, EVB, onde fé e sabedoria se encontram. Nos vemos no próximo vídeo, um lugar onde até as histórias quebradas são reescritas pela graça,